Se é certo que a verdade é a primeira vítima numa guerra, então os russos não pensam em outra coisa. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. As relações internacionais sofreram uma virada espetacular no ano 2007, mais especificamente no dia 10 de fevereiro de 2007, na 43ª Conferência sobre Política de Segurança em Munique. O Vladimir Putin, presidente da Rússia, ele cita um ex-secretário-geral da OTAN para afirmar, em meio a um discurso muito confuso e muito agressivo, que a União Soviética foi enganada pela OTAN quando da assinatura do Acordo de Reunificação da Alemanha em 1990. Segundo Putin, foi prometida à Rússia nessas negociações que a OTAN não avançaria sobre os países do antigo Pacto de Varsóvia. Com o fim da bipolaridade da Guerra Fria, o mundo se tornou mais injusto e mais instável, e que ele agora iria mudar esse panorama, iria retomar pela força o antigo papel de dominância ou de ponto de poder ou de foco de poder que a antiga União Soviética representava, né? E realmente, logo após, ele começou a agir. Em 2008, interviu na Geórgia, pegou mais pesado na Segunda Guerra Chechena também. Começou a intervir por meio de interferências econômicas e políticas nos países vizinhos, em especial a Ucrânia, né, que estava se tornando muito independente. E mais tarde, ele inclusive anexou a Crimeia, mandou tropas para a Síria, começou a fomentar a guerra civil no leste da Ucrânia, etc. Naquele esquema, a Rússia agora vai exigir o seu lugar no seio das grandes potências por meio da força bruta. A questão essas promessas foram feitas, a Rússia realmente foi enganada. A OTAN prometeu não avançar sobre os países do Pacto de Varsóvia e ainda assim o fez, e essa é a causa da guerra da Ucrânia. Mas será que isso se sustenta nos fatos? Vamos ver o primeiro fato, as palavras que ele diz do secretário-geral da OTAN em 1990, o Manfred Wörner. É o seguinte, o Manfred Wörner foi sabiamente citado por Putin porque ele morreu precocemente em 1994 e não está mais aí para desmentir o Putin. Então é preciso ver o texto do discurso que ele fez em Bruxelas, numa cúpula, numa conferência da OTAN em Bruxelas, onde ele fez um apanhado geral e aparentemente uma promessa. Mas vejam só, a questão é o que ele colocou nesse documento foi que existia um ambiente de muita insegurança, de muita incerteza com a dissolução da União Soviética, que foi assim muito rápida e ninguém estava entendendo direito, e haviam muitos temores, principalmente sobre o que aconteceria com o arsenal nuclear soviético. E ele diz entre outras coisas, que duas propostas estavam despontando para tentar, nesse ambiente conturbado, garantir a segurança dos países da Europa. Ele diz em determinado momento: existem duas soluções, uma estrutura de segurança coletiva que absorverá as alianças existentes, ou seja, a OTAN e o Pacto de Varsóvia, e uma organização de segurança coletiva que se baseará nas estruturas já existentes, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Para nós, esta última solução é a única válida, tendo a história nos ensinado que um sistema de segurança coletiva, ou seja, não há nenhum órgão de intervenção, não há nenhum compromisso específico de intervenção, mas todos assinam de boa vontade aquele tratado, aquele acordo de segurança.
só funciona quando há acordo de interesses entre os estados envolvidos. Se cada um é o garantidor da segurança de todos, em caso de conflito já não há garantia para ninguém. Um sistema de segurança coletiva baseia-se na suposição da boa vontade duradoura por parte de todas as partes. Só funciona de fato até o momento em que é verdadeiramente posto à prova. Ou seja, se você deixa a coisa solta, bom, todo mundo vai assinar um acordo de segurança. A minha segurança depende da sua. Na hora que acontecer um caso específico, os estados vão pensar também especificamente: será que eu devo me envolver nisso? Será que eu devo mandar tropas, dinheiro, recursos, enfrentar o desgaste político de enfrentar essa situação de conflito que surgiu agora? Mas ele acha que isso não funciona. Era assim que mais ou menos que funcionava, por exemplo, a Liga das Nações antes da Segunda Guerra Mundial, né? Todo mundo se comprometeu, bonitinho, mas na hora que a coisa começou a desmoronar, foi cada um por si. Aí ele diz mais adiante, olha: a União Soviética pode ter o direito de esperar que o processo de unificação e adesão de toda a Alemanha à Aliança Atlântica não comprometa a sua segurança. É que nesse momento estava sendo discutido o que fazer com a Alemanha, a reunificação da Alemanha. Esse evento aconteceu em 17, essa palestra do Warner aconteceu em 17 de maio de 1990. Estava se havendo ainda as negociações, estavam se procedendo as negociações para a reunificação. Mas aí ele continua aqui. Mas é igualmente verdade que a União Soviética não pode esperar que adormeçamos a OTAN, dando-lhe o que nunca teve nem no auge do seu poder, quanto mais agora que estava desmoronando. O Ocidente não pode, para compensar a erosão do Pacto de Varsóvia, amputar a Aliança Atlântica ou dissolvê-la, mas apenas adotar medidas de segurança que ultrapassem a aliança, ou seja, integrar a União Soviética numa Europa de cooperação. Somos a favor de um desarmamento amplo, indo ao mínimo indispensável para a nossa segurança. Isso também se aplica à Alemanha Unida como membro da OTAN. Essa afirmação e a garantia de que as tropas da OTAN não irão além do território da República Federal da Alemanha oferecem à União Soviética sólidas garantias de segurança. Mesmo que a ameaça de um ataque direto da União Soviética não seja iminente, quer dizer, eles não estavam se rendendo, ainda existem riscos significativos dos quais devemos nos proteger. A situação da União Soviética é extremamente instável. Não podemos basear nossa segurança apenas nas boas relações de um líder soviético. Pessoas e intenções podem mudar. Ou seja, ainda existia a União Soviética e o Pacto de Varsóvia. Havia muita cautela nessa época, conforme eu disse antes. Havia muita preocupação com o desmanche acelerado da União Soviética. Não se queria pressionar a União Soviética em nenhuma direção para evitar o colapso total final de repentino que poderia ser ruim para todo mundo. Enquanto em maio de 1990 o secretário-geral da OTAN, Manfred Wörner, oferecia alguma garantia para a União Soviética de que a OTAN não iria se aproveitar da fraqueza dela naquele momento para avançar na direção do leste, estavam transcorrendo desde fevereiro daquele mesmo ano negociações sobre o problema da reunificação da Alemanha, que foi dada praticamente como um fato consumado quando se derrubou o Muro de Berlim em 1989. O problema que se colocava mais seriamente nessa questão da Alemanha era que as negociações do final da Segunda Guerra, principalmente dos acordos de Teherã e Yalta, previam um controle rigoroso dos aliados sobre o ressurgimento da Alemanha, no sentido de conter definitivamente a Alemanha e não permitir que ela começasse uma outra guerra mundial. E nesse sentido, os americanos e os seus aliados ocidentais se responsabilizaram por segurar e conter a Alemanha ocidental, a parte que ficou a ocidente,
enquanto que a União Soviética e os seus aliados segurariam a parte oriental, a Alemanha Oriental. Mas o problema é que com o esfacelamento da União Soviética, ela não podia mais cumprir a sua parte no acordo e os alemães estavam avançando na direção da unificação de qualquer jeito. E aí vem a questão, como é que a gente vai fazer isso? Porque se a Alemanha se unir, vai se tornar uma grande potência. Acho que naquela ocasião, inclusive, seria o segundo ou terceiro país mais poderoso. Para acertar essa questão da Alemanha, especificamente, se reuniram principalmente, negociaram bastante o secretário de Estado americano James Baker III, pelo presidente George Bush pai, o Mikhail Gorbachev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, ditador local, e o seu ministro das Relações Exteriores, Eduardo Shevardnadze. O James Baker III e o Gorbachev tiveram uma reunião no dia 9 de fevereiro de 1990, em Moscou, e há um memorando, uma transcrição literal desse encontro já disponível, onde aparece bem claramente aquela expressão, né, nenhuma polegada a leste. Lendo esse memorando, como eu li, dá para você perceber claramente que está havendo uma negociação, e nessa negociação estão sendo jogadas diversas opções. São opções, não são acordos, não são assim palavras finais, não é um acerto. São suposições que vai se jogando enquanto se vai negociando como é que a gente vai fazer. Afinal, ninguém queria encurralar a Rússia, a União Soviética naquela ocasião, temendo, né, que pudesse haver qualquer desenlace mais grave lá. E de fato, acho que nesse mesmo ano, não sei se foi 90 ou 91, houve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, né, inimaginável, né, na União Soviética. Então, havia sempre esse temor que a coisa desandasse rápido demais na União Soviética. Então, era uma fase de sondagem. Não só o James Baker III falou isso, como outras pessoas nos corredores, os diplomatas falam. Mas olha, gente, um tratado de paz, uma negociação entre duas nações, não é como um acordo, uma festinha de adolescente, um piquenique de pinguço, não. São as coisas que são discutidas e colocadas, são discutidas e colocadas muito seriamente. É claro que nos corredores se fala de muita coisa e muita gente não tão autorizada. Todo mundo fala, todo mundo querendo meter a colher e dar uma opiniãozinha. Mas o que importa mesmo, no ato final, é o que é assinado no tratado. E esse tratado é feito por homens sérios, por homens experimentados, assessorados por pessoas da mais alta qualidade. E isso não foi posto no tratado que resultou na unificação da Alemanha, assinado no dia 12 de setembro de 1990. Nesse tratado, basicamente, o que se colocou foi que a Alemanha abria mão de pretensões para as terras que estavam a leste do rio Elba, ou seja, as terras que antes formavam a antiga Prússia, berço da Alemanha, e que agora estavam sob a guarda sob a soberania da Polônia. A Alemanha também se comprometia a não ter tropas estrangeiras no território da República Democrática Alemã, que era a Alemanha comunista, né? E também não ter bases de armas de destruição em massa. São pontos do acordo que foram cumpridos até hoje, e até hoje não há isso na Alemanha. As tropas que estão lá no território da antiga República Democrática Alemã são tropas só da Alemanha. A tropa da OTAN não entra na área onde antigamente era a República Democrática Alemã. E há uma entrevista muito interessante feita pelo Mikhail Gorbachev, o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, que negociou esse tratado. O nome desse tratado é Tratado 2+4, já falei, assinado dia 12 de setembro, ou Tratado sobre a regulamentação definitiva referente à Alemanha. Esse tratado, na verdade, ele fechou a Segunda Guerra. Ele não tem muito a ver com a OTAN, porque a OTAN é posterior à Segunda Guerra. Inclusive, países da OTAN tentaram entrar para negociar, a Itália e a Bélgica, e a Alemanha os proibiu.
Então, no site russo, Russia Beyond, em inglês, escrito em inglês, no dia 16 de outubro de 2014, foi feita uma entrevista com Mikhail Gorbachev. E eu vou ler para vocês a pergunta e a resposta referente a essa questão. Diz o Russia Beyond: uma das principais questões que surgiram em conexão com os eventos na Ucrânia é a expansão da OTAN para o leste. Você tem a sensação de que seus parceiros ocidentais mentiram para você quando estavam desenvolvendo seus planos futuros na Europa Oriental? Por que você não insistiu que promessas feitas a você, particularmente a promessa do secretário de Estado dos Estados Unidos da América, James Baker, de que a OTAN não se expandiria para o leste, fossem legalmente codificadas? Vou citar Baker: a OTAN não se moverá nem uma polegada mais para o leste. Aí o Gorbachev responde: o tema da expansão da OTAN não foi discutido e não foi levantado naqueles anos. Digo isso com total responsabilidade. Nenhum país do leste europeu levantou a questão, nem mesmo depois que o Pacto de Varsóvia deixou de existir em 1991. Os líderes ocidentais também não tocaram no assunto. Outra questão que levantamos foi discutida: garantir que as estruturas militares da OTAN não avançassem e que forças armadas adicionais da aliança não fossem destacadas no território da então República Democrática Alemã, a Alemanha comunista, após a reunificação alemã. A declaração de Baker, a da polegada, mencionada em sua pergunta, foi feita nesse contexto. Kohl, o primeiro-ministro da Alemanha, o chanceler da Alemanha, e o vice-chanceler Hans-Dietrich Genscher falaram sobre isso. Tudo que poderia ter sido e precisava ser feito para solidificar essa obrigação política foi feito e cumprido. O acordo com a Alemanha dizia que nenhuma nova estrutura militar seria criada na parte oriental do país. Nenhuma tropa adicional seria enviada. Nenhuma arma de destruição em massa seria colocada lá. Tudo isso foi observado todos esses anos. Aí ele até se ofende com a pergunta, porque pela pergunta, como é que você, a pergunta diz mais ou menos: como é que você foi tão bobo de não aceitar uma barbada dessa, né? Aí ele diz: portanto, não retrate Gorbachev e as autoridades então soviéticas como pessoas ingênuas que estavam sob controle do Ocidente. Se houve ingenuidade, foi mais tarde, quando surgiu o problema. Ou seja, ele está dizendo que esse problema não existia na época da negociação e que o Putin está dizendo que existia, né? Então, a Rússia, a princípio, não se opôs à entrada da OTAN na Europa Oriental. A decisão dos Estados Unidos e seus aliados de expandir a OTAN para o leste foi tomada de forma definitiva em 1993. Chamei isso de um grande erro desde o início. Foi definitivamente uma violação do espírito das declarações e garantias que nos foram feitas em 1990. Olha, ele fala em espírito. Foi um desrespeito ao espírito das declarações. Ele não diz que foi quebrada uma promessa. É que havia um espírito, havia realmente um espírito de que tudo andasse bem, inclusive um espírito muito forte de que a Rússia finalmente ia se tornar uma democracia, o que até hoje não aconteceu. Como vimos pelas palavras de Mikhail Gorbachev, não houve no Tratado de 1990 de reunificação da Alemanha nenhuma menção ou tratativa acerca da expansão da OTAN na direção dos países do leste. Agora, o que houve sim, e Gorbachev fala, é da traição de um espírito que Putin foi o primeiro a trair quando assumiu o governo da Rússia no início dos anos 2000. Porque a Rússia havia se comprometido, não era questão de espírito, era promessa formal assinada em avançar no caminho da democracia, e o Putin, degrau por degrau, foi destruindo esse projeto de democracia,
executando todos aqueles que ousavam ficar no seu caminho. O que é mais sério ainda, houve uma aprovação dada por um chefe de Estado da Rússia a expansão da OTAN na direção dos países do Pacto de Varsóvia. Esse fato aconteceu em 1993, por ocasião da assinatura de um acordo entre a Rússia e a Polônia sobre umas tratativas feitas na área de educação, ciência, tecnologia, transporte de gás. Foi mais ou menos o seguinte: em 24 de agosto de 1993, o presidente da Rússia, Boris Yeltsin, foi para Varsóvia se encontrar com seu colega polonês Lech Wałęsa, e os poloneses, que já vinham mantendo contatos com a cúpula da OTAN, resolveram pegar de maneira sutil e um tanto sorrateira a autorização de Boris Yeltsin para essa manobra da Polônia entrar na OTAN. Então eles aproveitaram na noite do dia 24 e ofereceram um laudo banquete regado com muita vodka, porque eles sabiam que o Yeltsin era chegado a essa vodka. Então, no final do banquete, quando o Boris já estava transpirando vodka por todos os poros, o Lech Wałęsa se aproxima dele e pergunta se poderia colocar na declaração final dos acordos assinados pelos poloneses e russos uma menção à entrada da Polônia na OTAN, e o Yeltsin concordou. Bem, no dia 25 de agosto foi assinado então o acordo sobre a entrada da Polônia na OTAN, ou uma menção sobre a possível entrada da Polônia na OTAN. O nome do documento é Declaração Conjunta Russo-Polonesa, de 25 de agosto de 1993. Os presidentes discutiram a questão da intenção da Polônia de aderir à OTAN. O presidente Lech Wałęsa explicou sua conhecida posição sobre a questão, que foi recebida com compreensão pelo presidente Boris Yeltsin. Em perspectiva, uma decisão soberana desse tipo da Polônia, visando a integração de toda a Europa, ou seja, entrar na OTAN para se integrar a toda a Europa, não é contrária aos interesses de outros estados, incluindo também aos da Rússia. Aí, mais adiante, os dois estados pretendem continuar a cooperação ativa no quadro da OSCE e promover a cooperação com o Conselho da Europa, a Comissão Europeia, a OTAN e a UEO, União da Europa Ocidental, um órgão que foi dissolvido em 2011. De forma a garantir a irreversibilidade das transformações democráticas na Europa Central e Oriental, e estabelecer um clima de confiança e parceria no continente. Por esse documento, como diz aqui, essa decisão soberana da Polônia não é contrária aos interesses de outros estados, inclusive aos da Rússia, é uma autorização explícita de Boris Yeltsin à entrada da Polônia na OTAN. Só que essa declaração causou um certo mal-estar na Rússia depois que o Boris Yeltsin voltou. E no dia 15 de setembro de 1993, umas 2 ou 3 semanas depois da assinatura dessa declaração conjunta, o Boris Yeltsin manda uma carta aos principais chefes de Estado da Europa e da América, no caso, o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro do Reino Unido, da França e a Alemanha. Nessa carta, o Yeltsin tenta desfazer um pouco daquilo que havia prometido, do que havia assinado na declaração conjunta. Olhem o que diz a carta de Yeltsin. Está em causa a aspiração bastante explícita desses países, no caso ele está falando da Polônia e dos países bálticos, bem como de vários outros estados
da Europa Central e Oriental de se aproximarem da OTAN e conseguirem a sua integração na aliança. Naturalmente, expressamos o nosso apreço pelo direito soberano de qualquer Estado em escolher, para garantir a sua própria segurança, a participação em alianças político-militares. Ou seja, ele reconhece explicitamente aqui neste momento o direito desses países participarem de qualquer aliança para, por meio dela, garantir a sua segurança. Simpatizamos com os sentimentos nada nostálgicos dos europeus orientais sobre a, entre aspas, cooperação passada no âmbito do Pacto de Varsóvia. A nossa impressão geral é que eles têm motivos para certas apreensões sobre sua segurança. Ou seja, ele reconhece explicitamente neste momento da carta que esses países têm o que temer da Rússia, ou melhor, têm razões para temer algo da Rússia em função do que eles sofreram nas mãos da antiga União Soviética. Simpatizamos com os sentimentos nada nostálgicos dos europeus orientais sobre a cooperação passada no âmbito do Pacto de Varsóvia. Mas ele diz adiante: entendemos que qualquer possível integração dos países do leste europeu com a OTAN não levará automaticamente a OTAN a se voltar contra a Rússia. Ele reconhece que isso não há perigo. Ele reconhece. A OTAN não está sendo vista como um bloco em oposição a nós. Mas é importante levar em conta como a nossa opinião pública pode reagir a tal passo. Veja, aqui é a desfaçatez. Aqui é a desfaçatez. Olha, a Rússia nunca se importou com a opinião pública desde o tempo do czarismo. Nunca houve opinião pública na Rússia levada em conta. Nunca a opinião pública teve qualquer peso nas decisões políticas, nas decisões de Estado, de governo na Rússia, do czarismo, do comunismo. Agora a nova Rússia, muito menos. De onde surgiu essa opinião pública? Então o que ele está falando é que existem grupos corruptos, grupos agressivos, grupos xenófobos, junto de mim, da elite governante, que eu preciso cuidar deles para poder continuar tendo poder aqui na Rússia, blá blá blá. Ou seja, na verdade ele está se referindo a grupos de interesse minoritários incrustados no governo, inclusive no governo deles. Aí diz, não apenas a oposição mais radical, mas também os moderados veriam isso como uma espécie de neo-isolamento do país. A justificativa, o argumento que o Putin usa, o OTAN quis isolar a Rússia, avançou sobre os países do Pacto de Varsóvia para isolar a Rússia. A aproximação com a OTAN, veja como é manhoso e até velhaco na sua argumentação. A aproximação com a OTAN deve prosseguir em um caminho mais rápido. A longo prazo, provavelmente, não deve ser descartado que até nós nos juntemos à OTAN. Olha só. Não se preocupe, deixa que lá na frente vai ser uma maravilha. Né? Vai ser, é que nem o último estágio do socialismo, vai ser que nem no comunismo. Não vai haver mais males nenhum, não haverá mais males, não haverá mais exploração, estará tudo bem. Barará. Mas por enquanto, esta é uma proposição teórica. Olha, ele promete e retira a promessa. Ele diz que vai, mas não vai. Hoje gostaria de sugerir a você e aos outros parceiros da OTAN que reflitam juntos sobre as possibilidades de atender às necessidades de segurança dos europeus do leste. Estaríamos preparados, juntamente com a OTAN, para oferecer garantias oficiais de segurança aos estados do leste europeu, com ênfase na garantia da soberania, integridade territorial, inviolabilidade das fronteiras e manutenção da paz. Exatamente isso que o Putin está fazendo na Ucrânia, né? Mas tudo bem. Tais garantias podem ser incorporadas a uma declaração política ou um acordo de cooperação entre a Federação Russa e a OTAN. Olha, o que ele quer é justamente aquele sistema frouxo, aberto,
de segurança coletiva, todo mundo se compromete com a segurança, mas não existe uma força efetiva capaz de fazer impor alguma regra ou alguma determinação do conjunto desses países. E aí, na hora que estourar um conflito, uma confusão, é cada um por si, como o Manfredo Vorner já havia denunciado na sua carta lá de maio de 1990, lembram? Então, essa carta, isso foi escrita no dia 15 de setembro de 1993, ela provocou, quando foi tornada pública, uma reação imediata dos poloneses, que no dia 4 de outubro desse mesmo ano, ou seja, praticamente umas 3 semanas depois, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Krzysztof Skubiszewski, escreveu uma carta ao presidente dos Estados Unidos, eu acho que era Bill Clinton nessa ocasião, onde ele combate ferozmente essa proposta do Yeltsin. Diz o Krzysztof Skubiszewski: não podemos, copiando o exemplo da Polônia pré-guerra, pré-segunda guerra, limitar-nos a relações de boa vizinhança com os diversos países, tanto da Rússia por um lado como dos países ocidentais do outro, porque estes são tempos diferentes. Não pode haver Polônia segura, próspera, civilizada, sem laços estreitos com a comunidade europeia e com a OTAN. Se tal risco de isolamento da Rússia é absolutamente infundado. O mesmo se aplica às forças chauvinistas e nacionalistas russas, aqueles que já estão combatendo a OTAN, e nenhum apaziguamento as fará mudar, antes encorajarão essas forças. Aí continua: assim como nos oporemos ao isolamento futuro, se for o caso, assim como nos oporemos ao isolamento da Rússia, também rejeitaremos absolutamente a localização da Polônia em um buffer ou zona cinzenta entre o Ocidente e o Oriente, que foi o que aconteceu quando dos acordos de Teherã e Yalta no final da Segunda Guerra Mundial, quando a Polônia ficou ali situada entre a área de influência soviética e a área de influência ocidental, e eles inclusive chegaram a dividir alguns países da Europa, tentando colocar em termos percentuais qual seria o tanto de influência que os Estados Unidos ou os países capitalistas teriam num determinado país do leste europeu e quanto de influência a União Soviética teria naquele determinado país do leste europeu, em termos percentuais, o que é uma coisa ridícula. No final das contas, ou é todo meu ou é todo seu. Foi o que acabou acontecendo, E a Polônia acabou toda nas mãos da União Soviética e sofreu, Deus sabe o quê. E aí ele continua: a ideia de garantias russas, essas garantias que o Yeltsin está querendo convencer os americanos, implica em tal zona, a zona cinzenta, aquela zona não é meu nem teu, então não é meu nem teu, então é nosso, acaba sendo só de um. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, na perda da independência. Não há nada nesse sentido na declaração de Wałęsa e Yeltsin, aquela declaração lá do acordo, a declaração conjunta de 25 de agosto. Tivemos experiências infelizes com tais garantias já no século XVIII, foram dadas garantias e a Polônia foi dividida. E no século XX, em Teherã e Yalta. A nossa política é uma política de independência no quadro da segurança euroatlântica. O caminho da Polônia para a OTAN é irreversível. Nós vimos que Boris Yeltsin, depois de ter assinado precipitadamente uma declaração que autorizava o ingresso da Polônia na OTAN, ele tenta voltar atrás e sugerir que o Pacto de Varsóvia estava desmoronado, extinto, e aproveitassem para diluir também a OTAN e juntar o mais fragilizado e aproveitar para fazer uma espécie de organização coletiva internacional de segurança, sem nenhum compromisso específico, apenas genérico, em favor da segurança, da paz, da soberania, mais ou menos no mesmo ambiente que havia no tempo da pré-Segunda Guerra Mundial, do tempo da Liga das Nações, de alguma forma compensando a fraqueza da Rússia. Mas esse não era o único problema que se colocava naquela ocasião
havia a questão muito séria do que fazer com o arsenal atômico da União Soviética espalhada por várias daquelas ex-repúblicas. E entre elas, principalmente, contava-se Belarus, Cazaquistão e Ucrânia, que tinham arsenais soviéticos bastante consideráveis dentro do seu território. Se a Ucrânia conseguisse tivesse retido o arsenal nuclear que os soviéticos, a Ucrânia seria a terceira potência militar mais poderosa do mundo em força de destruição, né? Então era preciso dar um jeito nisso para evitar que esse arsenal ficasse espalhado por muitos países e acabasse caindo nas mãos de alguém. Seja como for, era preciso que todo esse arsenal que antigamente pertenceu à União Soviética voltasse para as mãos da Rússia, onde poderia ser melhor controlado. Então foram feitos contatos diversos e negociações envolvendo as principais potências nucleares da época: a Rússia, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a China e 3 ex-repúblicas soviéticas, agora países independentes: Belarus ou Bielorrússia, o Cazaquistão e a Ucrânia. No caso com a Ucrânia, foi assinado um acordo durante uma conferência da OSCE em Budapeste, no dia 5 de dezembro de 1994. Esse acordo foi chamado de Memorando de Budapeste e previa a transferência das armas nucleares da Ucrânia para a Rússia, isso tudo financiado pelos americanos e pelos europeus ocidentais, porque a Rússia simplesmente não tinha recursos para fazer essa transferência da Ucrânia e desses outros países para o seu território de uma forma segura. A Rússia estava quebrada, né? Então, nessa conferência, como eu disse a vocês, foi assinado um acordo chamado Memorando de Budapeste, no dia 5 de dezembro de 1994, e assinaram esse memorando os seguintes países: os Estados Unidos da América, o Reino Unido, a Federação Russa, a França, a China e a Ucrânia. Bom, a Ucrânia, ao ceder sob pressão e forte pressão tanto dos russos como dos americanos, o seu arsenal de volta para a Rússia, a Ucrânia abria mão praticamente de um fator de segurança assim, inquestionável da sua integridade territorial e da sua soberania. Quem iria atacar um país fortemente nuclear como a Ucrânia, como está acontecendo agora, né? Depois de muita pressão dos americanos e dos russos, então a Ucrânia cede o seu arsenal e esses países assinam um acordo chamado Memorando de Budapeste, do qual eu destaco 2 artigos, o segundo e o quarto. Olha o que diz o segundo artigo. A Federação Russa, o Reino Unido, da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e os Estados Unidos confirmam o seu compromisso de se abster de recorrer à ameaça da força ou o seu uso contra a integridade territorial ou a independência política da Ucrânia, e que nenhuma de suas armas nunca serão usadas contra a Ucrânia, exceto em legítima defesa ou de outra forma nos termos da Carta das Nações Unidas. Artigo 4º agora. A Federação Russa, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, os Estados Unidos confirmam o seu compromisso de buscar uma ação imediata por parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas para ajudar a Ucrânia como um Estado-membro do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que não possui armas nucleares, caso a Ucrânia se torne vítima de algum ato de agressão ou objeto de uma ameaça de agressão com o uso de armas nucleares. Ou seja, em caso de alguma contestação, de algum problema, dever-se-ia necessariamente recorrer à ONU e a questão seria resolvida por meio da ONU. Ou seja, nada disso foi respeitado. A Rússia assinou isso. O Putin é tão como, não sei como dizer, tão velhaco e mentiroso que, a princípio, ele disse que a Ucrânia na OTAN era uma ameaça à Rússia. Mas a Ucrânia até hoje, nós estamos agora em julho de 2023, ainda não entrou na OTAN. Ainda está fora da OTAN e, no entanto, está sob ataque, está sendo invadida pela Rússia, né? Então isso aí rapidamente se esvaziou, porque foram dadas, inclusive pela França e pela Alemanha, garantias de que
a Ucrânia não seria aceita na OTAN, contanto que a Rússia não a atacasse. Depois a Ucrânia, ele disse, o Vladimir Putin disse que não, a Ucrânia que foi objeto daquele acordo, não existe mais. Agora é um outro país completamente diferente. Ou seja, a Ucrânia daquela época ainda obedecia, ainda se curvava a nós, da Rússia. Hoje não se curva mais, é outro país. Depois ele disse, não, a Ucrânia nem existe como país, a Ucrânia não tem direito de ser um país. Aí tentou arrogar argumentos históricos, assim, coisas que não tem nenhuma substância concreta para os dias de hoje, que não vale de nada para a sociedade real que existe na Ucrânia e para a divergência que existe entre os dois, não só os dois sistemas políticos, mas as duas sociedades mesmo, a russa e a ucraniana, né? E por fim ele disse, não, eu não desrespeitei, eu não estou desrespeitando o Memorando de Budapeste porque eu não estou atacando a Ucrânia com armas nucleares, como está dito aqui no artigo 4 e tudo mais. Então, tudo mentira. A verdade é que a Rússia, por meio do Putin, atacando a Ucrânia, rasgou um tratado que ela assinou, garantindo formalmente a soberania, a integridade territorial, a autonomia política da Ucrânia. Aliados ocidentais, mesmo com todo esse desarranjo, eles procuraram sempre atrair a Rússia. É uma mentira dizer que a OTAN só fez manobras no sentido de isolar a Rússia, que a OTAN só fez se aproveitar um acordo assinado entre a OTAN e a Rússia no dia 27 de maio de 1994, é chamado Ato Fundador OTAN-Rússia, ou, de uma forma mais longa, mais extensa, Ato Fundador sobre as Relações Mútuas, Cooperação e Segurança OTAN-Rússia, assinado no dia 27 de maio de 1994. Foi uma tentativa de se criar uma convivência, né? Um modus vivendi entre os países ocidentais da OTAN e a Rússia. Há um enorme arrazoado a respeito, uma espécie de carta de declaração, do qual eu pesquei essa aqui que é mais importante. Tem várias. Esse documento, ele estabelece compromissos com a democracia, pede que a Rússia se compromeça com a democracia, condiciona claramente a convivência pacífica entre a Rússia e a OTAN a defesa da democracia e o respeito à integridade territorial dos outros países, que a Rússia assinou. Olha só, as disposições desse acordo não fornecem à OTAN ou à Rússia, de forma alguma, poder de veto sobre as ações da outra parte, nem infringem ou restringem os direitos da OTAN ou da Rússia à tomada de decisão e ações independentes. A Rússia assinou. E aqui nesse trecho, ela está reconhecendo que ela não tem o direito, ela não pode, por ter assinado esse acordo, fazer nenhuma restrição ou veto a qualquer ação da OTAN, inclusive de avançar na direção dos outros países, aceitar, avançar não, digo melhor, ela não pode fazer nenhuma restrição à ação da OTAN de aceitar os países do Pacto de Varsóvia no seu seio. Se não valeu a carta lá de trás do Boris Yeltsin, ou a declaração lá do Boris Yeltsin na Polônia, esse agora está claro e explícito. A Rússia reconhece que a OTAN tem todo o direito de cooptar os países do Pacto de Varsóvia do que quiserem. Mas ainda tem mais. Nos dias 18 e 19 de novembro de 1999, em Istambul, houve uma grande cúpula europeia. Foi uma cúpula gigantesca. Participaram não só todos os países da Europa, como inclusive ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, como Azerbaijão, Cazaquistão, Tadjiquistão, etc. E nessa cúpula da OSCE, nesse encontro da OSCE foi escrito um documento, e nesse documento tem um capítulo chamado Carta da Segurança Europeia. O parágrafo 8 diz o seguinte: todo Estado participante goza de igual direito à segurança. Reafirmamos o direito inerente a todos e cada um de escolher ou mudar livremente seus acordos de segurança, assim como seus tratados, conforme ele evolua. Todo Estado participante
respeitará os direitos dos demais estados e não fortalecerá a sua segurança à custa da de outros estados. No seio da OSCE, nenhum estado, grupo de estados ou organização poderá arrogar-se uma responsabilidade superior para a manutenção da paz ou estabilidade na área da OSCE. Ou seja, nenhum país pode querer ficar responsável, ser o xerife da área sozinho, né? E quem manda sou eu. Ou poderá considerar alguma área da OSCE como sua área própria de influência. Ou seja, acabou essa questão de área de influência, era sobre minha influência. Isso não existe mais. Desde 1999, a Rússia assinou esse acordo, esse tratado geral, essa carta de intenção, reconhecendo que não há espaço mais na Europa e até na Ásia Central para se falar em termos de áreas de influência. Assinou pela Rússia o ministro das Relações Exteriores, Igor Ivanov, porque o Boris Yeltsin já estava doente na sua doença terminal. Finalmente, eu queria dar um argumento final contra toda essa enxurrada de mentiras sobre essa questão de que a Rússia foi enganada, que a OTAN prometeu que não avançaria nos países do Pacto de Varsóvia, etc, etc. Consegui uma entrevista do ministro das Relações Exteriores, do Gorbachev, durante as negociações para a reunificação da Alemanha, o Eduardo Shevardnadze, né? O Shevardnadze, ele deu à revista alemã Der Spiegel, no dia 26 de outubro de 2009, uma entrevista falando sobre isso. Então, na entrevista, ele mata tudo, ele explica tudo e acaba com essa questão. Vejam só. A Spiegel pergunta, você conversou com seus colegas na Polônia, Tchecoslováquia e Hungria sobre uma possível expansão da OTAN para o leste na primavera de 1990, quando se estava discutindo a reunificação da Alemanha, né? Shevardnadze, não, isso nunca foi discutido na minha presença. Aí o Spiegel, a expansão da OTAN para o leste era discutida nos círculos internos do Partido Comunista da União Soviética em 1990. Shevardnadze, a questão nunca surgiu. Né? Spiegel, o assunto desempenhou algum papel no processo de ratificação do Acordo 2+4, onde os signatários incluíam duas Alemanhas e as quatro potências que ocuparam a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, que unificou a Alemanha? Shevardnadze, não houve nenhuma dificuldade com o processo de ratificação. Spiegel, na conferência de Ottawa, no Canadá, sobre a unidade alemã em fevereiro de 1990, você teve 5 conversas telefônicas com Gorbachev. Você discutiu um possível alargamento da OTAN além da República Democrática Alemã? Shevardnadze, não. Tínhamos apenas a reunificação alemã na agenda e nada mais. Aí o cara da Spiegel vai mais a fundo ainda. Aí pergunta. Em fevereiro de 1990, o então ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Hans-Dietrich Genscher, assegurou a você que a OTAN não se expandirá para o leste, entre aspas. A OTAN não se expandirá para o leste. E que estados como a Polônia e a Hungria nunca poderiam fazer parte da aliança militar. Como a conversação girou principalmente em torno da Alemanha Oriental, Genscher ainda se tornou mais explícito dizendo que, abre aspas, no que diz respeito à não expansão da OTAN, isso também se aplica ao geral, fecha aspas. Segundo relatos, você respondeu que acreditava em tudo, o que o Genscher estava dizendo, né? Do que ele dizia. Então por que você não colocou esse compromisso da OTAN no papel, rapaz? Aspas. Os tempos mudaram. Na época, não podíamos acreditar que o Pacto de Varsóvia seria dissolvido. Estava além do nosso domínio de compreensão. Nenhum dos países participantes teve dúvidas sobre o Pacto de Varsóvia.
e os 3 estados bálticos, que agora fazem parte da OTAN, na época da matéria, além da Polônia também, que já fazia parte, ainda faziam parte da União Soviética nessa época. Vocês entendem aí agora a impossibilidade lógica de ter havido uma promessa desse tipo naquela época, uma conversação a esse respeito nessa época que justifique essa posição do Putin, essa mentira dele de dizer que a OTAN descumpriu um acordo, uma promessa feita com a antiga União Soviética. Ainda existe o Pacto de Varsóvia. Como é que eles iam discutir o avanço ou a cooptação de países do Pacto de Varsóvia se esse Pacto de Varsóvia ainda existia e ainda era uma força nuclear poderosa? Não era possível ter havido essa negociação. Se o Gorbachev e o Shevardnadze abrem uma discussão nesse sentido e começam a conversar nesse sentido aí, eles seriam no momento seguinte tratados como traidores da própria União Soviética. Como é que vocês vão discutir a cooptação de países para a OTAN que estão sob a nossa área e que pertencem ao Pacto de Varsóvia que ainda existe? O Tratado de Reunificação da Alemanha, onde Putin diz que houve essas promessas de não avançar para o leste, nenhuma polegada, etc, etc, ele foi assinado em 12 de setembro de 1990. O fim do Pacto de Varsóvia só aconteceu, de fato, em 1º de julho de 1991. Isso acaba tudo. Isso encerra tudo.